Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de 5 sinais de que sua empresa não tem responsabilidade aí nos departamentos. Está mal definido aí as responsabilidades. Isso causa muitos problemas, isso faz a sua empresa não crescer, vive no atraso, vive com justificativas, os conflitos são cada vez maiores entre as áreas e aí os resultados realmente não vão aparecer. Isso é importante você entender que à medida que a empresa vai crescendo, eu preciso estabelecer essas responsabilidades por áreas. No começo todo mundo faz tudo, no começo todo mundo acaba ajudando, mas à medida que a empresa vai crescendo, é muito importante definir o papel de cada um e a responsabilidade de cada um, que é isso que vai fazer a sua empresa crescer com grande probabilidade de dar certo e ter sucesso. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a crescerem, a terem melhores resultados através de liderança, de gestão, de cultura dentro das empresas, de forma com que isso se transforme em resultados. Esse é o nosso grande propósito. Então, se você já gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, segue a gente aqui, porque toda semana eu tenho colocado conteúdo aqui para te ajudar, para melhorar aí os seus resultados dentro da empresa. Vamos lá, então, já de bate-pronto aos sinais. Olha só, o primeiro sinal que você tem que olhar é se as mesmas tarefas, as mesmas atividades, os mesmos problemas acontecem toda semana. Volta a aparecer sempre os problemas. Isso é característico aí de situações de que não existe aí autorresponsabilidade dos departamentos. Ninguém sabe exatamente como resolver, como que tem que ser feito, é um apagar incêndio de toda semana, e aí isso acaba acontecendo. Você tem que fazer sempre as mesmas explicações para as pessoas, e aí isso também é uma característica desse sinal. Sinal número 2, os problemas ficam no grupo, todo mundo vê, porém ninguém toma atitude, porém ninguém sabe resolver, ninguém assume aí a responsabilidade. Muitas vezes até fica no empurra, empurra, não é da minha alçada, não é da minha responsabilidade. Esse também é um sinal forte de que as situações estão mal resolvidas aí dentro da sua empresa. Vamos para o sinal número 3, sua equipe faz perguntas que já deveriam saber da resposta. Você acaba aí criando um gargalo, porque tudo precisa da sua aprovação, tudo precisa de você para estar dando sinal verde para se passar, e aí isso é uma falta de clareza, onde ninguém decide nada, onde ninguém aprova nada, onde não se tem uma autonomia. De novo, é muito importante você entender o seu papel. Você precisa dar responsabilidade para as pessoas, você precisa deixar autonomia para as pessoas. No começo, como eu disse, sempre acontece esse cenário onde todo mundo faz tudo. Isso é natural, porque você está crescendo, você vai contratar alguém, esse alguém acaba resolvendo tudo para você, mas à medida que a empresa cresce, eu preciso estabelecer a alçada de responsabilidade para cada uma delas. Tá, ok? Para cada um dos departamentos em si. Vamos para o sinal número 4. Olha só, você precisa cobrar as mesmas coisas o tempo todo. E mesmo assim elas acabam não acontecendo. Isso também é um sinal de que as responsabilidades não estão bem definidas, porque sempre existe aquela pessoa que vai deixando para outra resolver, para outra resolver, e isso é sinal de que precisa ser alinhado essas responsabilidades dentro das áreas. É muito importante. O comprador, ele tem que comprar, não pode ser a empresa inteira comprando. O vendedor, ele é o responsável pelas vendas. Eu até posso ter outras pessoas que tenham essa incumbência de vender, porém a responsabilidade de vendas é da área de vendas. E assim todos os outros departamentos, tá certo? A prestação de contas, ela precisa acontecer, a área financeira que faz isso, a área contábil que faz isso. No começo, como eu disse, todo mundo acaba fazendo tudo, mas à medida que a empresa vai crescendo, eu preciso ir criando regras dentro dos departamentos, dentro das áreas. E para finalizar, o sinal número 5 aqui, quando algo dá errado, a primeira pergunta é: quem era responsável por isso? Não se sabe. Então esse é um ponto fundamental, eu preciso estabelecer quem é o responsável por cada uma das áreas. Eu até posso ter pessoas que cuidam de várias áreas, mas ela é responsável. Eu vou tratar com ela, eu vou desenvolver os processos com ela, eu vou apresentar os resultados
dessa área através dessa pessoa que é responsável. Então esse é um ponto fundamental. Esses 5 sinais aqui já te dá um diagnóstico se você tem aí a definição clara das responsabilidades e a definição clara de quem é o responsável por isso. O problema nem sempre é falta de competência, muitas vezes é o que? É falta de definição, é falta de regra, é falta de entendimento de quem é o responsável pela área e os processos que essa pessoa precisa estar respondendo e assim os resultados. Tá ok? Então é importante você entender essa lógica, que a responsabilidade, a falta de responsabilidade faz o caos acontecer. Muitas empresas acreditam que distribuir tarefas é suficiente. Não, não é. Então você sai distribuindo tarefas no seu dia, só que você não dá responsabilidade. A responsabilidade é da pessoa que cuida da área. A tarefa, né, distribuída não significa que a pessoa vai ter responsabilidade. Então é importante deixar claro quem são os responsáveis. Eu até posso ter o time trabalhando em prol daquela atividade, porém a responsabilidade tem que ser de alguém. Tem que ser de alguém. E aí, para você poder crescer com mais propriedade, não pode passar tudo por você. Por isso, a responsabilidade passa a ser atribuída para as áreas. A pessoa vai cuidar daquela área, ela é responsável pela atividade daquelas áreas. E aí eu tenho que desdobrar essas atividades, eu tenho que entender quais são essas atividades, aí eu vou construir os processos vão estar linkados com indicadores, e aí eu passo a ter os resultados acontecendo ou não, e aí as diretrizes, né, de ações que precisam acontecer para que os resultados apareçam, tá ok? Então, muito importante esse entendimento, essa construção, muitas vezes tem muitas dificuldades, por isso que é importante procurar auxílio nesses momentos, para que, né, mentores, consultores consigam ajudar a construir melhor. E aí, se você precisar de ajuda, a gente está aqui para poder te ajudar. Deixa aqui suas perguntas nos comentários para eu poder te responder com mais rapidez, se você tiver alguma delas, porque a empresa organizada define o que? Quem decide, quem executa, quem acompanha e quem responde pelo resultado, que foi isso tudo que eu comentei aqui para você. Então, deixe organizada a sua empresa, deixe a responsabilidade no departamento, e aí dentro do departamento ou área, né, ter uma pessoa responsável por aquilo. E é assim que a gente vai crescendo com estrutura, a gente vai crescendo com processo, a gente vai crescendo com resultado, isso que é importante. Toda empresa precisa de resultado e ela precisa de uma boa gestão. Tudo isso que eu estou falando aqui para você se traduz em boa gestão, que é o que eu estou querendo trazer aqui para você cada vez mais aqui dentro dos nossos canais, tá bom? A responsabilidade da empresa, elas precisam ser claras, ou senão você vai ficar sempre dependendo de você para que as coisas funcionem. E é isso que eu quero transformar aí no seu dia a dia, é isso que eu quero fazer com que você entenda, com que você construa de fato aí a sua empresa com mais tranquilidade. Esse é mais um ponto do nosso quebra-cabeça de gestão, de liderança, de cultura que precisa acontecer dentro da sua empresa. E se faz sentido para você, segue a gente aqui, acompanha a gente aqui, comenta aqui com a gente, para que a gente consiga trazer mais conteúdos para você. Ponto importante dentro de todo esse contexto: conteúdo sem ação não serve para nada. Então esse é o seu desafio, é transformar esse conteúdo num plano mais ação. Aí você de fato vai ter resultados melhores, você vai ter situações melhores aí dentro da sua empresa. Se você precisar de uma mentoria para te tirar do ponto A para o ponto B, basta entrar em contato aqui com a gente para que a gente consiga entender o seu momento, apresentar uma proposta em cima desse momento e com certeza a gente vai conseguir acelerar todo o seu processo. Questões de 6 meses você já vai ver resultados, você já vai ver aí a sua empresa entrando num rumo de crescimento, de desenvolvimento, de eliminar desperdício, de aumentar as vendas e de entendimento maior do que precisa ser feito, que esse é o nosso propósito, é te ajudar aí a fazer a sua empresa crescer com mais segurança e com mais sustentabilidade. Tem muito conteúdo aqui para você na descrição, tem o nosso diagnóstico, onde você vai se entender, você vai se autoavaliar, você vai verificar qual é o seu perfil, qual é o seu momento, e aí em cima desse perfil você já vai ter aí um plano de ação macro para você poder detalhar e gerar mais aí um plano e ação para você poder crescer. Mais material aqui, tem diagnóstico, tem e-books, você vai entendendo o que você precisa fazer para você poder crescer e se desenvolver. Se você quiser, de fato, um apoio nosso aqui, manda uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você quanto antes. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe o conteúdo no maior número de pessoas,
para a gente poder trazer mais conteúdo aqui para você, para a gente poder te ajudar cada vez mais, tá ok? Por isso eu te agradeço, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.